Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo, lição de número 13, a última lição desse trimestre. Durante todo esse trimestre nós aprendemos aqui um pouco sobre o livro dos Salmos, como esse livro é importante, como é o livro mais lido da Bíblia e as lições que nós aprendemos desse maravilhoso livro que tem muito a nos ensinar sobre a confiança em Deus, sobre o louvor, sobre a adoração e, acima de tudo, sobre Deus como nosso Criador e o nosso Salvador. A lição de número 13, a última lição desse trimestre, ela nos tem o título Espere no Senhor. Esperar, quem sabe, seja uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Porque nesse mundo corrido, nesse mundo apressado, estressante em que vivemos, ninguém tem mais tempo de esperar. Como é difícil esperar no trânsito, como é difícil esperar na fila do supermercado, do banco, do hospital, do posto de saúde. As pessoas elas estão com a mente muito acelerada, e esperar tem sido uma grande tortura para muita gente, porque a paciência de muitas pessoas se encontra muitas vezes no limite. Agora, quando se fala de esperar em Deus, esperar no Senhor, a coisa, quem sabe, pode piorar um pouco mais. Algumas pessoas dizem que Deus ele nos responde de 3 formas: sim, não ou espere um pouco. É muito bom nós recebermos um sim de Deus, não é verdade? Agora, quando nós recebemos um não de Deus, eu acredito que seja bom também, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E quando Deus diz que uma coisa não é boa para mim, eu tenho certeza que aquilo que vem de Deus como resposta, isso me dá um certo conforto. Quando Deus também diz, aguarde um pouco, espere um pouco, como alguns sugerem, às vezes não é uma coisa tão boa, mas isso também nos traz um certo conforto, porque é Deus quem está nos dizendo, espere ou aguarde um pouco, embora nós somos pessoas imediatistas e queremos tudo para hoje e para agora. Agora, eu sempre coloco uma quarta resposta de Deus, que é a resposta nem sim, nem não, nem espere um pouco. É o silêncio de Deus. Como é difícil lidar com o silêncio de Deus. Agora, quando nós dialogamos, conversamos com Deus por meio da oração, é a nossa ferramenta indispensável para a nossa comunicação com Deus, as coisas não ficam muito claras sobre uma resposta. Quando nós falamos com as pessoas, quando um pai pede do filho alguma coisa, quando alguém pede de uma outra pessoa alguma coisa, nós temos uma resposta imediata. Agora, quando se fala do nosso diálogo com Deus, nem sempre nós temos uma resposta clara, imediata, sim, não, ou espere um pouco. Geralmente, a resposta é um silêncio. E esse silêncio é que incomoda o ser humano, porque nós, no silêncio, ficamos angustiados, porque muitas das coisas que nós pedimos para Deus são coisas urgentes, emergentes, para hoje, às vezes é um caso de uma doença, às vezes é um caso que não dá mais para ser amanhã, e como é difícil lidar com o silêncio de Deus. Mas eu quero dizer, meus amigos, que o silêncio de Deus não significa que Deus não esteja atuando na sua vida. Muitas pessoas no passado lidaram com o silêncio de Deus. Muitas vezes Deus tem nos respondido em meio ao silêncio. Eu costumo dizer que é em meio ao silêncio que Deus nos dá as maiores respostas para a nossa vida. E os grandes personagens bíblicos, os heróis do passado, eles tiveram que, muitas vezes, lidar ou aprender a lidar com o silêncio de Deus.
Moisés teve que esperar 40 anos no deserto. Imagine o silêncio que Deus fez para Daniel quando foi levado cativo para a Babilônia. O silêncio que Deus fez para Elias quando esteve lá no ribeiro de Querite. O silêncio de Deus na vida de José. José que foi vendido como escravo para o Egito. José que foi traído pelos irmãos. José que foi lançado na prisão. E ele teve que lidar com o silêncio de Deus por quase 15 anos. E não foi fácil para José, meus amigos, lidar com o silêncio de Deus. Mas quando a lição fala, espere no Senhor, é justamente isso. Esperar no Senhor significa confiar que Deus está agindo, mesmo eu não percebendo uma resposta da maneira como eu quero. A resposta de Deus para nós, ela é muito diferente da forma como muitas vezes nós queremos. E os personagens do passado, eles aprenderam a esperar no Senhor. Esperar no Senhor, aqui nesse contexto do livro dos Salmos, significa confiar no Senhor. Podemos tirar a palavra esperar e colocar confiança. Confiar no Senhor. Confiar que Deus está agindo em meio ao silêncio. Confiar que Deus está agindo em meio às dificuldades, às provações, em meio à escassez que nós passamos. E no livro dos Salmos, capítulo 27 e o verso 14, nos diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Confia no Senhor. Confia que Deus está agindo. Confia que o silêncio de Deus não significa que Deus não esteja atuando na sua vida. Pelo contrário, é em meio ao silêncio que Deus fala a nós. É em meio ao silêncio que a nossa vida é moldada. É no silêncio de Deus que nós somos transformados e que o nosso caráter é moldado para enfrentar os grandes desafios que Deus tem à nossa frente. Nós temos aqui um outro verso que se encontra no Salmo 62 e o verso 1, que diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Então, se Deus é o nosso Salvador, se Deus ele é o nosso Criador e mantenedor, de nada eu devo temer, porque Deus está no controle da nossa vida. E aí está o significado da nossa espera no Senhor. Então, essa frase ela é muito repetida no livro dos Salmos. Espera no Senhor, confia no Senhor, porque Deus está atuando em meio ao silêncio. Esperar no Senhor não significa que tem que ficar de braços cruzados e, quem sabe, pensar que Ele vai fazer tudo por mim. Não, não é isso. Esperar no Senhor tem o sentido de confiar nele. Não significa inatividade da minha parte. Pelo contrário, eu tenho que fazer a minha parte. Aquilo que está ao meu alcance fazer, Deus não pode fazer por mim. Embora Ele possa fazer, mas não é que Ele não queira fazer. Mas aquilo que está ao meu alcance fazer, eu tenho que fazer a minha parte. No sentido de buscar, no sentido de fazer todo o esforço que está à minha disposição para buscar o Senhor, para vencer o pecado, para vencer uma tentação, para se desviar do mal. Aquilo que é minha competência, Deus ele não vai fazer. Mas tem coisas que só Deus faz e que eu não posso fazer. É competência de Deus. Porque o milagre na nossa vida, principalmente o milagre espiritual, não é nada mais, nada menos do que a ação humana junto com a ação de Deus. Portanto, meus amados, esperar no Senhor é confiar no Senhor, que Ele está no controle da nossa vida em meio às grandes dificuldades. Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e até o nosso próximo encontro. Tchau!